capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Curve a tua cabeça. Senhor, nós te louvamos. A tua palavra é lida na noite de hoje. Que o Senhor continue falando conosco, Pai. Senhor amado e querido, eu não sei como está o coração do teu povo, mas que cada um que adentrou por esta porta, meu Pai, esteja com o seu coração aberto para receber do Senhor, que o Senhor já tem preparado. Nosso louvor, a nossa adoração é a forma de gratidão perante tantas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. E este é o momento, meu Pai, em que a tua palavra vem, Senhor amado e querido, aleluia, para nos ensinar, nos direcionar, meu Pai. A bússola do cristão é essa. Que o Senhor venha falar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui na palavra do Senhor de Daniel capítulo 6, aleluia, uma palavra muito conhecida, mas o interessante, né, é o posicionamento que Daniel tem diante de uma situação adversa que vem contra a vida dele. A Bíblia vai dizer, depois os irmãos podem fazer essa leitura completa e extrair muita coisa aqui desta palavra, mas a Bíblia vai dizer, né, que por causa da inveja, ali, aleluias, aqueles homens fizeram ali um edito diante do rei para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Aí você pode dizer, pastora, por que foi realmente com Daniel? Porque a Bíblia diz que eles tentaram outras formas de derrubar Daniel. Como não conseguiram, então foram na lei de Deus. Então o plano foi exatamente para Daniel. O alvo do inimigo era Daniel. O alvo dos inimigos ali era Daniel. E eles fazem, né, toda uma estratégia maligna contra a vida de Daniel. Só que nós entendemos pela palavra do Senhor e pela confiança que temos nele, que o inimigo arma o laço e Deus desfaz o laço. Sempre é assim, né, irmão? O inimigo pode armar, pode fazer sua algazarra, pode fazer estratégia para derrubar a mim ou a você. Mas o Senhor vai lá e desfaz os laços. E Daniel tinha tanta certeza, Diácono Reginaldo, do livramento de Deus, que nada para Daniel na caminhada. A Bíblia diz que ele é um homem de oração. Então todos os dias ele tinha uma contínua oração diante de Deus, né? Pela manhã, de tarde, de noite. Tinha o seu horário, né? De ir para o secreto com o Senhor, de buscar a presença do Senhor. E mesmo diante daquele edito de que não poderia, né, durante 30 dias fazer petição a nenhum homem a não ser o rei, Daniel, ele desobedece aquele edito, né? Porque quem é de oração, ele não consegue ficar um dia sem falar com Deus, sim ou não? Se você é uma pessoa que você consegue ficar um dia, pastor Valdir, sem dobrar o joelho e falar com Deus, o negócio está perigoso. Está feio feio mesmo, né, irmão? Não dá para ficar sem falar com o Senhor, né? Tem que ter esse contato, né, pastora Regina, contínuo com o Pai, né? Já imaginou a gente sem contato com Deus? Então Daniel, ele, diante daquele edito que foi feito contra a vida dele, ele vai buscar o Senhor da mesma forma. Então eu acho muito interessante essa passagem, irmão, que mesmo diante daquilo que Daniel sabia que ele poderia enfrentar, nada abala o relacionamento dele com Deus. Isso é muito tremendo para as nossas vidas. Ele não se deixa abalar por aquilo que ele sabia que ele teria que enfrentar. Daniel, ele tem certeza plena que uma hora ou outra a cova dos leões o esperaria. Por quê? Porque ele estava fazendo realmente o que os inimigos queriam que ele fizesse. E ele tem uma confiança tão grande no Senhor que ele diz, isso não vai me abalar, né? A minha fé, a minha caminhada, a minha perseverança. E se nós formos olhar, querido, nos dias atuais que nós estamos vivendo, quantas coisas têm abalado, né? A nossa confiança com o Senhor. Foi muito falado hoje aqui de confiança. Quantas coisas têm abalado o nosso relacionamento com Deus, né? Principalmente se a gente ora e de repente Deus não dá aquilo que a gente pede, a gente meio que faz aquela birrinha, né, diante do Senhor, não vou dar mais não, Deus parece que não está respondendo. Mas, querido, nada pode abalar o nosso relacionamento com o Senhor, porque foi falado também aqui nesta noite que se Deus fizer, Ele é Deus. E
se ele não fizer? Continua sendo Deus, não vai mudar, né? Então tudo que Deus fizer na minha vida, na tua graça e misericórdia, pum, acabou, não adianta você brigar, né? Não adianta você discutir com o Senhor. Então Daniel, diante daquele edito, diante daquela situação que estava preparada para ele, diante daquele laço, ele fica na mesma posição, diante do Senhor, buscando em oração, abrindo a janela do seu quarto. E eu gosto disso, que ele não faz nem no escondido, né? Talvez poderia ali se esconder, falar, não vou abrir a janela não para ninguém me ver, não, mas ele continua da mesma forma. O posicionamento dele é o mesmo. Sabe por quê, irmão? Que eu e você, como homens e mulheres de Deus, a gente precisa entender algo. Não tem luta, não tem prova, não tem deserto, não tem dificuldade, não tem enfermidade que possa abalar a nossa fé, a nossa vida diante de Deus. Não pode. Pelo contrário, eu preciso entender que quanto mais provado eu sou, é para mim me aproximar mais ainda de Deus. Quanto mais luta vem, é mais próximo do Senhor que eu tenho que estar. É o posicionamento aqui de Daniel. Será que Daniel não estava ali humanamente preocupado? Eu acredito que sim, irmão, porque o nosso lado humano vai agir. Mas no sentido espiritual, Daniel tinha certeza, maior é o que está comigo, maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Deus que eu estou clamando, maior é o Deus que eu estou de joelho buscando socorro. E é essa visão que Deus quer que você tenha a partir de hoje, essa convicção. Então Daniel, ele entra na oração e ele tem certeza diante do Senhor, e a Bíblia diz que ele orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aí para aqueles homens foi um triunfo muito grande, porque talvez na mente deles, missionária dele, eles imaginaram assim, pronto, é isso que a gente queria. Era ver Daniel nessa posição, para que tudo aquilo que a gente armou para ele pudesse acontecer, pudesse concretizar, que era o quê? A cova dos leões. A Bíblia vai dizer que eles vão até o rei fica com dó de Daniel, porque tinha um carinho por Daniel, mas o rei, já pelos testemunhos, né, da vida de Daniel, porque coisa boa é quando o crente tem um bom testemunho, né, irmão? Quando o crente, ele não precisa falar que ele é crente, mas o testemunho dele mostra que ele é um servo de Deus, uma serva de Deus, e com Daniel era assim. Então o rei, que já sabia que Daniel era um homem realmente de Deus, o rei falou, Daniel, que o teu Deus agora te livre. Ele tentou até de tudo, o rei Dário tentou, mas ele não podia mudar. Por quê? Porque já estava selado aquela sentença, não tinha como mudar. E aí ele diz, olha, que o teu rei, o teu Deus te ajude, que ele possa te livrar, a quem tu continuamente serves. Então olha que coisa linda que é o testemunho, né? Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o rei Dário, ele não serve a Deus, mas ele está diante de um homem de Deus e ele reconhece que Daniel tem um Deus que tudo pode. Por quê? Por causa do seu bom testemunho. Que coisa linda, né? Agora imagine se Daniel, na hora daquela provação, ele murmura. Já pensou? Se Daniel, diante daquela situação, ele reclama, ele blasfema. Que visão, né, que o rei Dário não ia ter de Deus, de Daniel, da fé de Daniel. Mas Daniel se manteve na posição. E Daniel disse, eu não fiz nada. Deus sabe do meu caráter, Deus sabe quem eu sou, porque Ele sabe quem nós somos, irmão. Então Daniel, ele está tão confiante que ele diz, se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, e a gente vai passar pela prova, não tem problema. Às vezes a gente olha assim e diz assim, ô pastora, mas falando isso, parece algo tão fácil, mas vivendo não. Mas irmão, a partir do momento que a gente começa a ter uma vida com Deus, a gente começa a olhar as provações de uma forma diferente. A certeza de que nós vamos ter escape, livramento, porta aberta, cura, o milagre vai chegar é tão grande que a gente passa pelas provas dando glória a Deus realmente. A gente entende que o fato de eu estar aqui não é em vão. O fato de eu entrar por essa porta não é em vão. Eu estou buscando socorro do Senhor. Eu não vim aqui para ver o sapato de uma roupa do outro, o cabelo do outro. Não, irmão. Eu vim aqui por uma necessidade de buscar o socorro e a presença do Senhor. Aleluia. E na noite de hoje o Senhor, Ele está olhando exatamente esse nosso
posicionamento. Então não dá para temer diante do Deus que a gente serve. Não dá para ter medo diante do Deus que a gente está buscando e servindo. Eu preciso crer na dimensão desse Deus, na plenitude desse Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que Daniel é lançado na cova dos leões, passa por todo aquele processo. O rei ali diz que o Deus a quem tu continuamente serve possa te livrar. Então naquela noite o rei não dormiu, o rei perdeu o sono, ficou preocupado com Daniel. E enquanto o rei está preocupado com Daniel, Daniel está na cova dos leões, descansado nos braços do Senhor. E é assim que Deus faz, querido. Muitas das vezes o inimigo lança situações contra a minha vida e a tua, que diz assim, agora ela para, agora ele para. Quando pensa que a gente está marchando, louvando, adorando, exaltando, o inimigo está sem saber por que dessa atitude toda. Porque a gente sabe em quem nós temos confiado. Que nós sabemos que a nossa caminhada com o Senhor sempre vai valer a pena. Né? Por isso que é gostoso quando a gente presta atenção no culto. Vai valer a pena, irmão. E a presença dele é que esse nosso hospital realmente. Né? De você entrar por essas portas, às vezes está que nem Daniel. Já foi dado edito. Né? Já foi dada uma sentença contra a tua vida. Mas o certo é que a última palavra vem do Senhor. E se ele não livrar da cova, ele vai livrar na cova. Mas o livramento vai chegar. Se ele não livrar você da situação, ele vai livrar dentro da situação. Mas o livramento vai chegar. De uma forma ou de outra, Deus vai agir. De uma maneira ou de outra, ele vai entrar. E eu preciso somente confiar. Ter essa certeza. Porque foi o que Daniel teve, irmão. É interessante que por muito menos a gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de clamar, a gente para de jejuar, a gente para de consagrar. Por muito menos. Soprou um vento, pastora Regina, não vou orar mais não, porque não está adiantando. Soprou um vento, não vou nem louvar, porque hoje eu não estou legal. Como se Deus tivesse culpa de alguma coisa, não. E o nosso posicionamento diante do Senhor? Dizer que Deus é bom quando tudo vai bem, até o incrédulo lá fora tem como abrir a boca e falar. Mas é quando tudo vai mal, que você está ali louvando, adorando, buscando a presença do Senhor, dizendo, Senhor, está doendo aqui dentro, mas eu estou buscando a tua face. Está machucando aqui dentro, mas eu estou clamando o teu nome. Está doendo aqui dentro, mas eu estou com a boca no pó, eu estou com o joelho no chão, eu estou colocando diante de ti a minha causa. Posicionamento. Deus quer isso. Não tem mais tempo, irmão, da gente ficar naquela incerteza diante de Deus, naquela creio, não creio, parece uma brincadeira. Um dia a gente crê, outro dia a gente não crê. Não, mas vamos viver. Não, irmão, não dá certo. Ou é ou não é. Ou eu vivo o que a palavra diz que é para mim viver, ou eu não vivo nada da palavra. Ou eu busco o Senhor crendo que Ele pode trazer a solução, ou eu vou ficar uma pessoa levada pelo vento. Não, não sou levada pelo vento. Eu sou guiada e direcionada pelo Espírito Santo do meu Deus. Você não é guiado pelo vento, levado pelo vento. Uma hora é, uma hora não é. Não, Deus quer raiz. Deus quer crente que tenha raiz. Deus quer olhar para você nessa hora e dizer, irmão, enraiza diante da minha presença. Cria raiz diante da minha presença, para que nenhum vento te tire da posição. Por que Daniel suporta tudo aquilo? Porque ele está enraizado na palavra. E se você for olhar a história de Daniel, irmão, pense em alguém que tinha tudo para dar errado e deu certo. Se for olhar a trajetória, a forma como ele chegou na Babilônia, a maneira que ele foi arrastado para lá, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E é isso que Deus quer na minha vida e na tua, irmão. Vamos nos enraizar em Cristo. Não vamos ser levados pelos ventos da tempestade. Não vamos ser levados pelos problemas que estão assolando, não. Ah, mas é porque o inimigo está fazendo o papel dele, irmão. O inimigo quer ver você bem? Não. A tua luta não é contra a carne e o sangue, não é contra os principados, não é contra as potestades. O inimigo vai lutar. Mas quanto mais o inimigo luta, você está enraizado no Senhor e vencendo a batalha no nome de Jesus. Quanto mais o inimigo luta, você está enraizado no Senhor e vencendo as fúrias do inimigo para a glória de Deus. Porque é proteção que Deus nos dá. Então Daniel foi para a cova, saiu da cova,
e quem fez a cova caiu dentro dela. É assim que Deus faz. Arma contra nós, mas cai no mesmo laço que foi armado. Aí não adianta você dizer assim, não, vamos tirar a satisfação. Imagina Daniel, né? Vamos tirar a satisfação. Daniel disse, eu vou orar. Vou fazer o que eu tenho de melhor. Eu vou dobrar o joelho, vou dizer, Deus, olha lá. E às vezes a gente tem situações na nossa vida, a gente fala, vou tirar a satisfação. Vou lá discutir. Não, que negócio. Não, irmão. Você tem 2 joelhinhos aí que estão bons. Dobra ele na terra. Diga, Senhor, não vou falar nada. Me justifica. Me justifica. Porque foi isso que Deus fez com Daniel. Justificou Daniel diante dos inimigos. Diante daqueles que queriam ver o seu mal. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está dizendo ao meu coração, tem gente aqui sendo justificada por Deus. Não precisa abrir a boca, papai sabe quem você é. Não precisa abrir a boca, o Senhor conhece o teu caráter. É Ele quem te justifica. Daniel foi justificado por Deus. Entrou na cova, saiu da cova, teve livramento. E a Bíblia vai dizer que o mais gostoso de tudo é que a Bíblia diz desta forma, aleluia, no versículo de número 26, depois de toda a situação que Daniel enfrentou, a palavra diz que o rei Dário, vendo aquele livramento, manda que coloquem dentro daquela cova de leões. Deixa eu ver que era leões, né, irmão? Não era um leão, eram leões famintos. E ali foram jogados aqueles homens que fizeram o decreto, junto com os seus filhos e suas mulheres. E a Bíblia diz assim, ó, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Né? Olha que coisa forte, né? Para Daniel, o leão teve que jejuar. Mas para os inimigos, arranca tudo aí. Agora eu deixo. Deus dá ordem, irmão. Deus é coisa linda. Ele dá ordem, né? E você vê que tudo faz parte do quê? De um laço do adversário, um laço do inimigo. Só que a Bíblia diz que o laço é quebrado e nós escapamos. O laço foi quebrado e nós escapamos, irmão. Oh, o Senhor é Deus de livramento. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, é quem nos protege. E a única coisa que Deus exige de nós é um posicionamento diante dEle, de fé, de busca, de perseverança. O laço foi quebrado e nós escapamos. Aleluia! Deus é Deus de livramento. Aleluia! Amanturimicai. Reio halamash. Oremanturimicalamandaram. Eu te dou um minuto para você glorificar ao Senhor. Pastor, eu vou glorificar porque o laço foi quebrado. Porque o laço foi quebrado, você escapou, você escapou. O laço foi quebrado, você escapou. O laço foi quebrado e nós escapamos. Deus fez, irmão, porque Ele faz. É assim que Deus trabalha na vida daquele que nele confia. A Bíblia vai dizer no versículo 26 que o rei faz um novo decreto e ele diz assim: do qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Você vê o que é um homem de Deus, como faz a diferença, né? A gente está falando de um só. Aqui não está citando Sadraque, Mesaque, Abednego, não, está falando só de Daniel, né? E às vezes a gente diz assim, mas é só eu servindo a Deus. Que bom que é só você, ainda tem alguém servindo a Deus nessa casa, né, irmão? Ainda tem alguém servindo a Deus nessa família, que bom. Porque aqui só está falando de Daniel, não está falando de uma multidão.
E aí o rei diz assim: para que tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Coisa boa é quando o ímpio crê no inimigo e entende quem é o Deus que a gente serve, entende quem é o Deus que a gente está buscando, louvando e glorificando. Mas sabe por que isso acontece? Pelo bom testemunho de Daniel na prova, na luta, na dificuldade, diante daquela cova de leões. Ei, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: está na prova, dá bom testemunho, está na luta, dá bom testemunho, está sendo perseguido, dá bom testemunho, está passando pela enfermidade, dá bom testemunho, está sendo, aleluia, aprovado na área financeira, dê bom testemunho. Dê bom testemunho. Porque isso acontece na vida de Daniel, porque ele dá um bom testemunho. Não negou o nome do Senhor, não murmurou diante da prova, vigiou com os lábios, e a Bíblia diz que aquele que guarda os seus lábios, guarda a sua alma da angústia. Por quê? Porque na hora da prova, irmão, se a gente não vigia, a gente fala até o que não deve. E a gente precisa ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Mas Daniel não, Daniel deu bom testemunho diante daquela provação que ele iria passar e passou. E o rei, ele diz que todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque esse Deus é o Deus vivo. Que coisa linda! Para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva. Olha o rei dizendo, irmão: ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha que coisa forte. O que foi o testemunho de Daniel na sua hora difícil. O nome do Senhor sendo glorificado pelo posicionamento que Daniel teve. Meu irmão, minha irmã, eu não sei por quantas situações difíceis a gente vai passar na face desta terra, mas eu quero dizer para você: não negue o Senhor por nada. Aleluia. Proclame o nome do Senhor. Posição que o Senhor quer de nós, continuando no caminho da obediência, no caminho da santidade, crendo verdadeiramente que vai vir o escape, vai vir o livramento, vai vir a providência, vai vir o agir de Deus, vai vir o mover da mão do Senhor. E quando nós estamos neste posicionamento, quem está do nosso lado tem que saber quem é o Deus que a gente serve, tem que saber quem é o Deus que a gente busca, tem que saber o que a gente faz aqui na terça, na quinta, no domingo, porque que a gente está na igreja, está louvando, está adorando, está glorificando, muitas das vezes passando por grandes processos, mas sabendo que Deus está, aleluia, com a mão estendida, operando milagre. Deus quer de nós, que Ele dê esta força, este ânimo, esta unção de alegria. É você olhar para a situação e dizer: o meu Deus dá escape. É isso que Deus quer. Porque o posicionamento de Daniel diante de toda aquela situação, diante daquela cova dos leões, que poderia ser de reclamar, de murmurar, que poderia ser de blasfemar até mesmo contra Deus, mas a posição dele faz o rei Dário entender que Deus é esse, que livra, que salva, opera sinais e maravilha. E tudo isso aquele rei reconhece, porque o rei sabia que aquela cova de leões, se Daniel não está firmado com Deus, seria esmigalhado ali dentro. Então, querido, tem que esse mundo reconhecer que a gente serve um Deus grande, um Deus poderoso. Dê bom testemunho. Ah, irmão, mas eu estou passando por tanta luta. Mas você não está orando, você não está buscando, você não está clamando, não está diante do Senhor buscando socorro, não está dobrando o teu joelho por esta causa. Então continua crendo, passa pela luta, mas vai dando a glória. Não murmura, não reclama, irmão. Dá bom testemunho, para que quando você ser provado, consiga ser aprovado e o nome do Senhor glorificado. Por quê? Porque você não negou a fé, porque você não desanimou, porque você não desistiu, você confiou que o Senhor daria um escape.
Então na noite de hoje tome posse dessa palavra. Recebe ela dentro do teu coração. E que o Espírito Santo de Deus possa trazer sobre a tua vida hoje calmaria. Todo turbilhão, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, todo pavor repentino, daquilo que possa vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus. O Senhor está dizendo: ei, não se preocupe, eu estou cuidando, eu estou